imprensa do site Reclame Aqui. Na sequência, eu farei um workshop sobre produção publicitária para o rádio. Vou mostrar passo a passo como montar um spot de forma... dá uma falhada. Bem, de forma correta. Na sequência, Leandro Gaia, da web para o FM. Encerrando a Semana da Comunicação, na sexta-feira, às 16h30, Anselmo Brandi, locutor da Band FM, Locução FM, Rádio Popular. Quinta-feira, eu sei tudo de cabeça, Camila Lizac, locutora da 89 FM, da locução de varejo para o rádio, para o pessoal que quer fazer loja, rádio indoor, porta de loja, várias dicas. Na sequência, Mário Ruffini, workshop pós-produção de fotografia. Basicamente, tratar a foto no Photoshop, depois que você faz aquela foto legal. E quinta-feira, encerrando a quinta, Alexander Ray Hutch, palestra Locução, Voz Padrão. Quarta-feira, amanhã, Fabiana Ribeiro, locutora da Jovem Pan e SBT, Locução Jovem. Na sequência, Marco Bianchi, para quem lembra do Rock Go. Quem lembra do Rock Go? Boa, bom, hein? O único momento da minha vida que eu assisti futebol. Humor e futebol. Um belo comunicador. Eli Moreno, palestra Locução para a TV, ele é voz padrão da Rede TV. Já após Leandro Martins, Carolina Ercolim, âncora da Eldorado FM, podcaster do Estadão. Podcast, a evolução do rádio. Mais tarde, outra camisetinha, tá? Acho que não sei, vamos ver. Tá, vamos ver. Tá aqui escondida. Vai que a Karina Bárbara pega de novo. Então vamos lá. Mandando um abraço para todo mundo que está nas lives. E lembrando, quem quiser fazer pergunta, use o microfone, solicite o microfone com a mãozinha para cima. Não precisa pedir para ir no banheiro. Leandro Martins, a arte de se comunicar bem com o público e o entrevistado. Deixa eu ver como é que eu vou me posicionar agora aqui, porque tem tanta tralha para carregar e pouca mão, né? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Rafa, pelo convite. Carlão, que sempre fez a ponte aqui com a rádio. Eu sou anônimo no meio de dois famosos, não é isso? Hoje eu sou anônimo no meio de dois famosos, mas eu fico muito feliz de ver que aqui está lotado. Hoje a gente vai fazer uma palestra razoavelmente técnica, então eu vou dar aqui alguns conceitos para vocês de oratória, de comunicação, e aí lá no finalzinho entrar um pouco na parte do entrevistado, como é que a gente conduz uma entrevista ou deixa de conduzir. Por isso que eu bolei ali uma apresentação, e a gente vai calcar também num vídeo que eu fiz para um workshop de TV, na TV que eu trabalhava, que era a TV Destaque. Então, alguma coisa que tem para TV, a gente acaba usando para rádio também. O que a gente não for usar especificamente para nenhuma das duas mídias, aí a gente passa meio que batido ali, passa por cima. Mas é o seguinte, cheguei aqui cedo hoje, porque eu achei que ia pegar muito trânsito, na verdade peguei pouco. E aí quando eu cheguei, eu fiquei esperando um pouco ali na recepção. E aí eu fiquei olhando para a televisão e vi que estava ali passando um programa de rádio. Então hoje a gente assiste rádio, cara. Eu acho meio bizarro, vou te falar a verdade, eu acho meio bizarro, porque pra mim o rádio é brincar com a imaginação, né? De onde a gente sempre tirava. Como é que esse cara que tem essa voz se parece? A gente ficava meio que no imaginário popular, né? E hoje, quando você transmite com imagens, você meio que quebra um pouco dessa mística. Você quebra um pouco dessa lenda, dessa brincadeira. Mas é um caminho quase sem volta, né? Porque as pessoas transmitem por web, se informam por web, e assim vai ser daqui para frente. Então, essa mística da imaginação não existe mais. Mas, em compensação, trouxe a imagem para o rádio, né? Antes era uma preocupação... quando surgiu a TV, que falava que o rádio ia terminar, porque agora sim, a TV tem imagem, a imagem em movimento, a imagem com som,
vai acabar o rádio. Não, não acaba porque são mídias distintas, mas um tenta se aproximar do outro às vezes. Hoje a TV, focando em coberturas ao vivo, se aproxima muito do que era o rádio, né, com o serviço em tempo real. E o rádio, hoje, com a imagem, acaba se aproximando da TV em algum momento. Então, por a gente estar exposto sempre, né, a gente acaba trabalhando a imagem. Então, conceitos de imagem hoje se aplicam ao rádio também. E é isso que a gente vai ver aqui. Passa aí, meu cara, a setinha para frente só. A gente fez uma apresentação aqui no nosso Prezi. Então tá aí, ó, Semana da Comunicação. É nesses balãozinhos que a gente vai... Pode mandar bala, que a gente vai trabalhar. Passa lá, é uma setinha para frente. Pode mandar a setinha para frente. Isso. Então, este aí sou eu. Para vocês conhecerem um pouco de quem está palestrando, né? Porque é bom a gente ter uma interatividade aqui. É legal saber quem é meu público e que vocês saibam quem é o palestrante também. Setinha para frente. Tá aí, ó. Esse sou eu. Sou formado pela Metodista, com muita honra, muito orgulho. Fiz pós-graduação em jornalismo esportivo e negócios do esporte, na FMU. Sou apresentador de TV hoje, de política e de esportes. Eu tive um programa durante 10 anos, que foi Esporte na Rede, do qual aquele senhor que está me gravando ali nesse momento, Gomes, foi meu cinegrafista de estúdio também. Então, é uma parceria que a gente tem há um bom tempo. E hoje, com o apresentador da TV Câmara de Guarulhos, que é uma TV legislativa, uma TV pública, dá para a gente falar um pouquinho sobre isso no final. Então, eu faço parte de política, apresentação de telejornal, entrevistas, debates, cobertura das sessões plenárias, etc. Não, volta lá, calma lá, volta lá, sem pressa. Aí, ó. Aí vocês vão receber um folhetinho no final. E sou instrutor de oratória, media training, apresentação em TV. Então, hoje aqui é um mini workshop do que eu dei lá, apresentação em TV na TV Destaque. Meus hobbies e minhas paixões: futebol, que eu fazia com o programa de esporte, cinema, tenho um Instagram de cinema, de filmes, onde eu dou dicas de filmes e analiso alguns filmes, games, adoro videogame, gosto muito, sempre desde os meus 7, 8 anos de idade, e pizza, que é a minha comida favorita. Só coloquei aí que é para quebrar o gelo, tá? E aí a gente palestra sobre quase todos esses temas acima aí que eu falei. Web TV e tá menos pizza. Pizza é uma coisa que a gente come, né? A gente não palestra. E se algum dia alguém quiser, a própria rádio se interessar por uma cultura meio inútil, meio útil, eu dou um workshop que é a história dos videogames, que tem duração de mais ou menos 4, 5 horas, que a gente tem que fazer com intervalo e tal, mas é de fio a pavio, desde quando nasceu até os dias atuais e por que isso impacta tanto na nossa economia. Só para citar um ponto aqui, não fugindo do contexto, mas a indústria do entretenimento que mais arrecada e mais movimenta dinheiro no planeta é a indústria dos videogames, com mais do que o dobro, quase o dobro, aliás, de cinema e música somados, tá? Próximo, agora sim, vamos lá. Setinha para frente, vamos lá. Setinha para frente, isso. Aí são as mídias em que eu trabalhei, tá? Comecei na Rádio ABC, por isso que eu gosto muito de rádio. A M1570, lá em Santo André. Depois passei pela UpTV, que era uma TV web. Fui voluntário no projeto da NET, que era o canal NET Cidade, onde aprendi a apresentar os programas ao vivo. A gente fazia lá o Lente Esportiva. Trabalhei na TV Mais em cobertura das eleições e política. Trabalhei no Hoje Jornal, que era um jornal impresso da região do ABC. Fui editor-chefe na Lumiar Multimídia, que era uma produtora de Guarulhos, vinculada à prefeitura. Tinha meu programa, que era o Esporte na Rede, que está lá no cantinho. Hoje estou na TV Câmara. E também tem a LM Comunicação, que é a empresa pela qual eu dou os meus cursos. Próxima, vamos lá, para frente. E aí estão meus contatos, que no final vão ficar, tá? Mas tem meu Facebook e meu Instagram, que é de filmes. Então lá não é pessoal, mas é apenas para filmes. Quem for cinéfilo e curtir, pode dar uma passadinha lá, que tem boas dicas. Vamos lá, para frente. Então, agora sim, a gente vai falar um pouco de comunicação. Gente, comunicação hoje, cada vez... Isso que nós estamos fazendo aqui é cada vez mais raro, que é a comunicação presencial, a comunicação humana, olhando no olho, cara a cara, que é mais gostosa para mim. Aqui a gente troca experiências, a gente vivencia. Essa, sem dúvida, é a melhor comunicação que a gente tem. Mas temos outros tipos, né? Pela mídia tradicional, todo mundo já conhece. Quem ouve rádio, quem assiste televisão, quem lê jornal. É um tipo de comunicação que a mídia faz para você. Geralmente era de mão única. Agora é uma via de mão dupla, né? A gente participa um pouco mais desse processo. Pelos meios eletrônicos e redes sociais. Nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. Não, volta, calma, que pressa. Que houve aí, volta lá. Isso, tá voltando. Aí, esse site tem umas coisas meio loucas mesmo. Então, pela mídia tradicional, que é a profissional, a oficial, que a gente está acostumado, certo?
pelos meios eletrônicos, as redes sociais que a gente estava falando aqui, é uma interatividade à distância, né? O WhatsApp, o Facebook, é uma vida meio que editada, porque a gente deixa as pessoas verem e ouvirem e saberem apenas aquilo que a gente quer. Bom, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, não, que é bobagem. No final eu falo. Então, hoje nós somos emissoras multimídias ambulantes, certo? Quando você publica uma foto, quando você divulga o seu vídeo, quando você faz sua live, quando você transmite, quando você publica uma notícia, um texto e comenta, nós hoje somos emissoras multimídias com texto, com foto, com vídeo, com áudio, ambulantes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imagem, porque a gente expõe ela constantemente. Por isso que eu vim dar essa palestra aqui, para a gente falar um pouco dela também. A gente pode-se dizer assim, vigiado em tempo integral. Quando não por nós mesmos, né? Porque nós queremos exibir alguma coisa, por outros. Porque sempre tem alguém tirando uma foto em algum lugar, gravando um vídeo em algum lugar. Ó, tem um celular levantado aqui, tinha um aqui no meio agora há pouco, tinha uma câmera ali. Então sempre tem. Se a gente não tomar cuidado com isso, a gente pode se dar muito mal. Então a gente tem que trabalhar nossa imagem quase que o tempo todo. Então quando não é a gente que se expõe, outros podem expor a gente. Inclusive nossa família. Você está lá jogado no sofá, nas suas férias, e vem alguém querer fazer uma selfie, uma live, um negócio de final de ano, depois você comeu tudo no Natal, você está de pança para cima lá, não querendo saber de mais nada, mas a pessoa está lá gravando e fazendo e vai jogar na rede social. A pessoa vai falar, nossa, mas que tristeza. Não, mas gente, é a vida de todo mundo. Hoje, infelizmente, está aí. Vai. E por isso que a gente precisa ter uma oratória boa. O que é a oratória? A oratória é a nossa arte de saber se comunicar com o outro, né? Seja por que interface for, aqui, presencial, seja pela rede social, pela internet, através de áudio, através de um vídeo. Quando a gente tem uma boa oratória, que passa por alguns temas que a gente vai colocar aí, a gente tem assunto, a gente consegue conversar, a gente fica mais solto, e aí você acaba criando empatia. Você se torna mais carismático com as pessoas. E aí as pessoas vão acabar se lembrando sempre de você. Por que é legal a gente saber conversar, ter assunto? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês me respondam com toda a sinceridade. Toda. Quem aqui já foi paquerado por rede social? Eu não. Ninguém foi paquerado? Duvido. Vocês são muito mentirosos, não é possível. Ninguém foi paquerado por rede social? Ninguém recebeu aquela chavecada numa rede social? Recebeu? Ah, recebeu. Sabia que tinha alguém aqui. E quantas vezes você já se irritou com essa pessoa que estava te paquerando porque ela não sabia conversar? Hein? Acontece? Pra caramba, né? Quando a pessoa não desenvolve um assunto, é péssimo, né? É horrível. Então a gente tem que saber conversar. Até para fazer uma paquera, né, gente? Pelo amor de Deus. Melhora a desenvoltura profissional. Quando a gente sabe oratória, você tem uma desenvoltura melhor em reuniões, em exposição de projetos, argumentação, persuasão e convencimento. Tudo isso faz parte de uma conversa. Por isso que você não pode ser um Zé Mané, uma Zé Mané. E aí você vai lá dar sua paquerada, agora eu vou chegar nele, agora eu vou chegar nela. E aí sai aquela groselha e não desenvolve, né? Vocês viram a conversa do Neymar com a... Vocês viram, então? Não preciso entrar em detalhes, né? Tirando as imagens, né, que não são publicáveis, mas não tinha papo, né? É uma coisa muito complicada. Para quem trabalha com mídia, então, como todos aqui que eu acho que gostam e alguns trabalham e alguns querem, é obrigatório, né, você ter uma argumentação legal, um poder de convencimento, um poder de persuasão. Isso se adquire também com técnicas de oratória e também com cultura geral, com conhecimento, com leitura, certo? Então é importante, apesar da parte técnica que eu coloquei lá, é necessário que a gente desenvolva um senso crítico, né? Não adianta só a gente saber e não saber se posicionar também sobre nada. A gente tem que ter um senso crítico, avaliar as coisas de maneira crítica. Próximo. Porque muita gente só quer falar, só quer opinar também, e o senso crítico vai para as cucuias. Pode dar mais um aí para frente para a gente aproximar ali. Para uma boa comunicação, então, o que a gente precisa? Forma de se comunicar, olha lá. Primeiro a gente tem que ser claro. Isso principalmente quando a gente tá numa mídia, está aqui empunhando o microfone. Normalmente, quando a gente organiza nossas ideias, a gente tem que primeiro acionar o cérebro e depois a língua, né? A gente tem que conseguir acompanhar uma coisa com outra. Primeiro você usa aqui em cima, depois você traz para cá. E aí você vai fazer frases concretas, claras e objetivas, de preferência respeitando aquela ordem ali, ó, sujeito, verbo e predicado, porque aí a frase fica completa.
O hino nacional brasileiro, ele vai completamente contra aquilo ali, né? Porque ele põe o adjetivo antes, o sujeito depois, coisas entre vírgulas. Muita gente canta sem saber exatamente o que está cantando. Se você colocar na ordem direta, você vai entender o que você está cantando. Quando a gente faz as frases na ordem direta, as pessoas entendem muito mais. Ser didático. Na mídia, principalmente, a gente tem que ser didático sempre. Ninguém é obrigado a saber tudo. Então, quando vem alguma pessoa com um conceito diferente, ou fala uma palavra que a gente não conhece, a gente tem que colocar didatismo. Ser simples, ser coloquial, falar o que a gente fala no dia a dia, com exemplos práticos. Se tem alguma coisa que é muito teórica, a gente cita um exemplo prático para ilustrar aquilo ali. Certo? Principalmente em TV a gente faz isso bastante. Rádio também. Expressar-se bem a aplicação da nossa oratória que a gente falou aqui. E falar pausadamente, né? Pausadamente. Eu vi aqui pessoas com vozeirões espetaculares. A moça que estava aqui antes de mim. Aquele rapaz ali que tem uma voz espetacular. A minha não é tão boa, mas pelo menos eu falo pausadamente. Acho que dá para entender o que eu falo. Então, então a gente tem que ter essa articulação e falar pausadamente, falar com calma. Existem técnicas de relaxamento para isso, que normalmente a fonoaudióloga que dá, tá lá também, a fonoaudiologia, fala dicção, ela dá os exercícios lá de você esticar o seu maxilar, abrir e tal, para você falar com pausa, com calma, sem agredir sua própria voz, certo? Com relação ao conteúdo da nossa comunicação, a gente deve sempre estar bem embasado, ou seja, ler, ter estudo, ter cultura. Só isso basta? Não. A gente tem que saber o quê? Argumentar e persuadir, foi aquilo que a gente falou no começo, para ter credibilidade. Quando a gente consegue boa argumentação, a gente consegue ter credibilidade com as pessoas. As pessoas creem na gente, né? Isso é muito importante para quem trabalha com mídia em TV e em rádio. Em TV você tem o acréscimo da imagem. Agora em rádio também, né? O acréscimo da imagem que você passa. E em rádio, antigamente que não tinha imagem, era mais a palavra, a impostação vocal. Mas com argumentação para te dar credibilidade. Senão ninguém vai te levar a sério. Existem, por exemplo, comentaristas de esporte que ora tem uma opinião, ora tem outra. E isso acaba com a credibilidade da pessoa, né? Porque se mostra muito volúvel. E, poxa, cadê sua convicção? Onde está sua argumentação? Não foi buscar base para isso? Mudar de ideia não é ruim. Ninguém é obrigado a ter a mesma ideia sempre. Mas ser volúvel de uma hora para outra, não. Sempre apurar e checar antes de compartilhar, curtir qualquer coisa como verdadeira, pelo amor de Deus. Aqueles sites horríveis que você nunca ouviu falar na vida. Aqueles links horrorosos. Então, para uma boa comunicação, a gente também tem que apurar e checar antes de falar se a gente tem certeza. Até mesmo na conversa de bar. Não, porque eu tenho certeza disso. Você já sabe? Você checou? Você apurou? Então você tem. Senão, você não tem. Certo? Ninguém é dono da verdade. Aliás, o que a gente busca, está no próximo item lá. Busca da verdade, cuidado na divulgação e compartilhamento de conteúdos. É isso. Nós, como pessoas da mídia, mas também eu acho que a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia, né? É buscar a verdade e transmitir a verdade nos nossos pensamentos, no nosso raciocínio, sempre. Dá uma setinha para frente aí. Acho que ele vai descer e vai... Isso. Com relação à estética da comunicação. E aí é a parte da imagem que eu estou dizendo. Então vai passar no rádio e vai passar na TV. O carisma e a empatia são coisas que contribuem. Então não adianta você ser um cara tecnicamente brilhante, perfeito, maravilhoso, ter uma super voz espetacular, se vestir bem, mas você não tem carisma, você não tem empatia. A sua imagem, de repente, que você passa é de arrogante, é de entojado, é de um cara mal educado. Então a gente tem que unir uma coisa à outra. A imagem que você transmite é exatamente essa. Também com as vestimentas. Da maneira como você está vestido diz muito sobre você. Você pode ter um estilo, né? Estilo não é problema, mas a gente tem que estar sempre bem apresentável para quem está nos vendo. Hoje no rádio tem que estar bem apresentável porque passa lá na televisão. É incrível. E sempre ter postura e ter educação com as pessoas. Não ficar nervosos e se a pessoa ou vai contra seu argumento ou ela tenta destruir a sua argumentação, para você perder a linha, você cai na armadilha e perde a linha. E aí você perde toda a sua razão. Então a gente tem que ser sempre educado e conseguir colocar as coisas de maneira não agressiva, mas mostrando seu ponto de vista e mostrando a argumentação e do lado que você está. Exceções a tudo isso que eu falei, porque tudo isso foi técnico. Mas existem exceções que são improvisos e saias justas, que a gente tem que saber lidar com isso, e aí a gente vai para o vídeo. O vídeo, ele é um complemento do que a gente fez aqui de comunicação até agora. Então ali, isso, esse mesmo.
Esse vídeo que foi o workshop que eu usei na TV Destaque, a gente vai colocar para que vocês avaliem, junto comigo, o gesto, a postura e as saias justas. Tá tudo junto. Primeiro eu vou falar dos gestos. Dá o play aí. Muito bem, para. Pausa ele aí. Aê. Então, gente, para fazer o gesto... Tinha alguma tela antes dessa? Não, não vi. Deixa eu pegar aqui. Acho que não, né? Essa primeira. Deixa eu ver pelo meu guiazinho aqui. Porque como é vídeo, não é tela, então tem que ver como é que tá aqui. Mas acho que é isso mesmo. Bom, gente, o gesto... Ele é algo que complementa o que a gente fala, né? A gente tem uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Que é do nosso corpo, a linguagem não verbal. Então, o gesto ele complementa. Como a gente faz o gesto em comunicação? Isso vale para a TV, mas agora vale para a rádio também. Porque se eu pego a sua imagem e você fizer um gesto que a sua mão passa aqui, ou eu estiver coçando o nariz, ou eu estiver colocando o dedo no nariz, imagina, agora tem imagem. Então, as pessoas veem. A gente faz o gesto na altura do abdômen, tá? Que é entre o pescoço e a cintura. Porque aqui o gesto fica sempre visível, fica espontâneo. Se eu fizer abaixo da linha da cintura, vocês não vão ver o que eu estou fazendo. E se eu fizer acima, eu vou atrapalhar a comunicação com vocês. Eu passo a mão em frente ao meu rosto e isso corta a comunicação e é chato. Gestos afirmativos são aqueles que a gente concorda com alguém, né? Um meneio de cabeça. A gente pode colocar a mão um pouquinho para frente. Gestos afirmativos. Há gestos que a gente usa para negar. Então, evidentemente, o meneio de cabeça para o lado. Com a mão a gente pode fazer o sinal de não. E cuidado com a nossa expressão aí, para não fazer um negócio assim. Né? De repente fica desagradável para quem você está conversando, seu entrevistado, alguém que está no estúdio com você. Por isso que os gestos têm que ser não bruscos. Eles têm que ser calmos. Brusco parece que eu estou gritando com vocês. Mesmo que eu esteja falando calmo, se eu fizer um negócio assim, vocês vão assustar. Assusta o gesto brusco. Então o gesto tem que ser calmo, ele parece violento. A questão de segurar o microfone não entra aqui porque é TV. E aí, isso sim, porque faz parte do rádio também. Cuidado com os gestos obscenos que a gente pode fazer sem perceber. Aí vocês me perguntam, como é isso? Eu vou responder como é isso. Muita gente gosta de falar dar aquele famoso ok, né? Tem o ok para baixo também, né? Não vou nem dizer com que se parece, porque acho que todos aqui entendem, né? Se alguém não entender, levanta a mão, a gente conversa depois no reservado. Mas, então, de repente a gente faz isso e tem gente que tem mania de fazer isso. E é um vício ruim, porque é um gesto, né, obsceno, sem perceber. Há pessoas, eu vou ter que deixar o microfone aqui um pouquinho, não, acho que dá para fazer com o microfone na mão, que tem a mania de quando vai descansar a mão, você tem algum entrevistado do seu lado, ele está esperando aqui para falar, eu estou fazendo uma pergunta, olhando para ele e tal, e aí ele vai descansar a mão e ele faz assim. É aquela união dos polegares e dos indicadores. E isso também é um gesto obsceno, né? Também não preciso lembrar o que parece, né? Se alguém não souber também, depois a gente conversa. E tem aquela velha pessoa que usa óculos de repente, ou vai se coçar no rosto, de repente a pessoa está usando óculos aqui. Desculpa que é óculos escuros, tá, gente? E aí a pessoa vai ajeitar o óculos e faz assim, né? E aí lascou, né? Aí lascou de vez. Então, como hoje a gente é vigiado o tempo todo, no rádio também, a gente tem que tomar cuidado com esses gestos que a gente faz. Pode passar para a próxima aí. Certo? Acho que para o gestual, vocês nunca mais verão TV da mesma maneira, podem ter certeza. Aí era o meu chefe, era um exemplo de... Não, pode passar. Era um exemplo de segurar o microfone. Por que eu tinha colocado aí? Porque era workshop de TV. E tem gente que fica muito nervosa quando segura o microfone. Pode passar. Dá pausa aí. Aí as pessoas seguram o microfone assim, ó. E aí parece que você está com uma raiva. Isso vale, na verdade, para palestrante. Quem está aqui em cima segurando o microfone. Né? Para rádio, dificilmente você vai segurar. Ele fica na mesa. Mas para quem está aqui num palco ou para quem está na televisão, a pessoa fica assim. Então parece que você está com uma raiva do microfone, aquele nervosismo horrível. Não. Então o microfone a gente segura tranquilo, com os dedos espaçados, para passar paz, para passar calma, certo? Era um exemplo daquele que a gente acabou pulando.
Então, ó, os gestos e as expressões falam, que é aquela linguagem não verbal que eu tinha dito. E aí existem os modos de apresentação, tanto em TV como rádio. Vocês que impostam a voz sabem muito bem disso. Tem aquele programa que é mais sério e mais formal, então evidentemente você vai dar um tom mais grave para a sua voz, certo? Tem aquele programa que é mais descontraído, mais informal, que é quando você brinca, então você pode usar um pouco dos agudos, dar uma risada mais alta, tal. Depende muito, né, do perfil do programa que a gente está apresentando. E as expressões faciais e os tons de voz diferentes. Então, por exemplo, eu vou noticiar que... Vou pegar uma figura desagradável. Vou usar alguém vivo, não queria isso, mas vou usar. Morreu Donald Trump. Então, a gente vai ficar feliz e a gente vai ficar triste, né? Por mais feliz que eu esteja, ou não, né? Eu não vou dar notícia assim, morreu hoje Donald Trump. Não, né, gente? Então, a gente tem que usar o nosso tom de voz e a nossa expressão facial de acordo com o que a gente está dizendo, para a gente não ser incoerente. Então, quando a gente vai dar uma notícia dessa gravidade, é uma notícia séria. Morreu Donald Trump hoje, tal. Da mesma forma, você não vai dar uma notícia feliz com a cara de triste, né? Brasil foi campeão mundial de futebol. Né? Então, assim, a gente tem que casar a nossa expressão facial, o nosso tom de voz, com a mensagem que a gente está transmitindo. Isso é muito importante. Play. Segura. Posicionamento das mãos. Agora sim, vou tentar usar aqui. Quando a gente está diante de alguém, seja aqui na palestra, seja na TV, no rádio é mais difícil porque normalmente as pessoas ficam sentadas, mas dá para você ver aqui na frente as mãos pelo menos. A gente tem um posicionamento de mãos, que as pessoas sempre me perguntam, né? O que eu faço com as minhas mãos? Jogo fora? Nessa hora parece que eu quero jogar a mão fora, né? Porque não tem o que fazer com ela. Tem. É o que eu falei. Primeiro que o gesto abdominal. Lembra disso, né? Do pescoço até a linha da cintura. O gesto vai ser sempre aqui. Como a gente se posiciona sem fazer A gente deixa uma mão na frente da outra, geralmente. A gente pode até deixar o polegar para cima, que não tem problema. A gente repousa as mãos assim. Simples, prático. Ninguém vai julgar a gente não está fazendo nenhum gesto obsceno. Então, normalmente, a gente deixa aqui. Porque se você colocar a mão na cintura... Impaciência. Gente, eu não vejo a hora que isso aqui acabar. Carlos Silvio, Rafael, vou matar vocês pelo convite, não queria estar aqui. Entende? Então, mostra impaciência. É uma brincadeira, viu, gente? Antes que alguém me entenda mal. Quando a gente coloca as mãos para trás... Ou representa timidez, ou representa uma robotização. Existe um vereador em Guarulhos que ele dá todas as entrevistas assim. Ele parece um robô. Quando você corta a sua mão, joga fora e tal, acho que ele talvez não saiba o que fazer com elas e por isso ele põe para trás, você tira a expressão. As mãos e o gesto ajudam na nossa expressão. Então você não pode jogar a mão fora. Não precisa ser italiano, aquela coisa que a gente faz aqui em cima, mas a gente usa para expressão. E se você colocar para trás, você joga fora. Ou então, né, aquelas pessoas muito tímidas. Acontece. Então a gente tem que evitar isso. E quando a gente coloca a mão no bolso, seja aqui em cima, seja aqui embaixo, a gente está passando desconforto. As pessoas querem ver as nossas mãos. Pô, por que raio você está com a mão no bolso? O que você tem aí? Entendeu? Mas causa um desconforto. É desagradável. Então a gente tem que ter esse cuidado com o gesto também. Play. Se eu tivesse, viu? Com relação à parte vocal, que vocês sabem muito bem que para a rádio faz diferença. Ali são só os tipos, tá? Tem gente que tem a voz muito grave. Parece aquela voz de quando você acorda de manhã. Um ogro. Então você tem que tomar cuidado e realmente usar fono aí para você não assustar ninguém. Porque parece que ou você está sempre muito bravo com a pessoa, ou você está sempre muito irritado. E aí você passa uma imagem, você pode transmitir uma imagem de arrogância, que não é o que você quer. Então, aquela voz de ogro é ruim. A voz aguda demais, ela pode irritar. Quando você fala sempre para cima, vocês podem cansar de ouvir. Fica chato, tudo é exclamação. Então, é ruim também, a voz muito aguda. A gente tem que achar sempre meio termo.
E a voz infantilizada, que eu vi aqui na palestra da Ana, que ela mostrou o áudio de uma menina, viu o áudio de uma menina que tinha voz infantilizada e por isso ela foi virar operadora de áudio e virou a primeira operadora de áudio da CBN. A voz infantilizada é muito difícil de ir ao ar mesmo, a gente tem que trabalhar, porque ela não transmite credibilidade. É trabalhável? É. Uma fono ajuda você. Tá? Então, e a voz da garota era bonita, a que falou no áudio. Tinha uma voz bonita, mas mesmo assim ela não se sentia confortável para tentar ali uma locução em CBN e se transformou em operadora. Com certeza muito competente, mas a voz infantilizada, no rádio ela ainda é um entrave porque a gente usa para transmitir credibilidade. Então tem que trabalhar muito, muito, muito para perder isso. Play. Muito bem, para chamar a atenção do público... E aí vale aqui para a palestra, para o rádio, para a televisão, para todas as mídias possíveis e imagináveis, para a sua live, quando você estiver fazendo, a gente usa entonação. Então, a entonação ela ajuda a gente a dar ênfase em algumas palavras, né? Por isso que a gente faz aquela voz de locutor quando a gente brinca lendo uma notícia com aquele sobe e desce, é justamente para não ficar monótono e para as pessoas depreenderem ou apreenderem a informação que a gente está passando. Então, quando a gente lê uma manchete, sei lá, acidente de trânsito mata 3 pessoas na Dutra e deixa 2 feridos. Você brinca com a entonação do sobe e desce para que quem está te ouvindo entenda toda a informação, né? Ela pode ser que ela não tenha ouvido tudo, mas a parte que ela ouvir vai ser importante, então ela vai conseguir depreender. Existem pausas estratégicas para quando você quer dar ênfase à palavra que vem depois. Acidente na Dutra mata 3 pessoas e deixa 2 feridas. Eu foquei no ferimento, nos feridos, tá? Então a gente faz uma pausa estratégica antes de continuar a frase. Ou então uma mudança de sílaba tônica na palavra, que é mais raro, mas também dá para acontecer. Há um tempo atrás aí, 2003, 2004, 2005, não vou saber precisar. Quando São Paulo fez 450 anos, não lembro. Que ano foi isso? Então, 2004. Muito obrigado. Uma professora minha da faculdade, que foi repórter da Gazeta, que chama Eide Vargas, ela estava fazendo o especial dos 450 anos de São Paulo e eram pílulas, né? Que mostravam monumentos, mostravam partes culturais e tal. Eram videozinhos de 40 segundos, 1 minuto. E aí ela acabava sempre com a mesma frase. É a Rede Gazeta de televisão nos 450 anos de São Paulo. E aí, para ficar aquilo marcando nas pessoas, ela mudava a sílaba tônica do 50. Em vez de ela falar 50, como a gente fala, 50, no quen, certo? Ela trazia para o sim. Então ela fazia, a Rede Gazeta de televisão nos 450 anos de São Paulo. Ela frisou 450 anos de uma maneira bacana. E aquilo pegou. Então dá para mudar a sílaba tônica também. Play. Para aí. Então, de tudo que eu falei agora, que são os conceitos básicos e primários da oratória, daqui a pouco a gente vai entrar na parte do entrevistado, mais ou menos para frente, tem alguns videozinhos que eu separei para vocês. Vocês vão ver como é importante, principalmente na televisão, mas eu sempre vou frisar, agora vale para a rádio também, porque tem imagem, a condição do gesto. Como isso tira a nossa credibilidade. O UOL fez um vídeo, na época que estavam em debate a Dilma, o Aécio e a Marina Silva, que eram candidatos na eleição anterior, né, a essa aqui. E ele pegou os 3 principais candidatos e meteu os erros deles aqui. Essa questão do gestual, da face, de como atrapalha a gente tentar dar ênfase no assunto ou falar aquilo alegre com uma cara triste. Tem de tudo aqui. Então eu acho esse vídeo muito instrutivo. Play. Boa tarde. Foi. Os 3 presidenciados durante a campanha erraram e muito. Não é que eles fizeram até gestos muito feios para o eleitor? Tributos, pelo contrário, diminuímos, reduzimos e desoneramos a folha. Dos 20 maiores países, que são os países do G20, isto. São assassinadas por ano no exercício da minha atividade profissional. Esse tipo de gesto, ao invés de complementar a palavra, acaba desviando a nossa atenção e deve ser evitado. Eu estou imensamente feliz de estar aqui mais uma vez na casa de Nossa Senhora Aparecida.
Dilma e Marina mostraram muita impaciência em debates, entrevistas e sabatinas. Foi um show de mau humor. O pensamento é invisível, mas a emoção é latente. E são as expressões faciais que mostram o que a gente sente. Olhar para cima enquanto o outro fala, soltar o ar pela boca com força, trazer os cantos da boca para trás ou as sobrancelhas para baixo, mostram muita falta de paciência com a situação. O que deu de errado no seu governo? Não só vou manter o crédito. Já manter o queixo para cima é sinal de prepotência. A agressividade pode ser demonstrada com a voz forte e gestos rápidos e bruscos. Eu estava dizendo que eu tenho certeza que se eu ganhar a presidência da República, O mesmo pessimismo que ocorreu com a COP, não manifestei. me sinto inteiramente coerente. Outra forma de agressividade mais sutil é a ironia. Eles usaram isso diante de jornalistas e de oponentes. E vou te dizer, Boni, não é a primeira vez que eu respondo isso. A senhora muda o quê, já que a senhora Não, está minha prometendo querida, mudar? meu minuto é meu. Que me sinto lisonjeado toda vez que a candidata me olha e enxerga o ex-presidente Fernando Henrique. A ironia é uma forma de mostrar que você é superior e pode ser demonstrada tanto por meio de gestos quanto de expressões faciais. Ou ainda, quando você dá aquele sorriso, repete o que a pessoa falou, mas sempre com a intenção de diminuir ou desprezar a pessoa. O senhor vendeu uma parte das ações a preço de banana. Eu não vendi nada, candidata. Dilma não tira a cara de brava nem para falar bem do seu governo. Para melhorar a vida daqueles que vivem nas grandes cidades do Brasil. A palavra e a expressão facial devem ter uma coerência. Quando você fala um conteúdo alegre com uma expressão facial triste, você transmite falsidade. Hoje é um dia muito feliz. Nossa, mas eu tô tão feliz, tô em êxtase. Que quando se assume um cargo público, a transparência é uma necessidade. Marina já tem uma voz fina e quando quer dar ênfase, abusa dos hiperagudos. Infelizmente. Infelizmente, vai ser entregue outros tantos. Na Petrobras, esse não é um único escândalo, nós temos vários escândalos. Além de incomodar o ouvido do eleitor, a voz aguda com picos de hiperagudos transmite insegurança e falta de controle na comunicação. Eu gostaria de verificar como é que ela vai fazer para reduzir a inflação. Aécio muitas vezes aparece meio perdido, avoado. Olha, em relação a essa questão, e falo de forma genérica, Não é passar a mão na cabeça das pessoas, de alguém, do partido, um réu, né? O olhar fixo transmite foco de pensamento e interesse. Já o desvio do olhar demonstra falta de atenção e insegurança. No que se refere à frase truncada, Dilma, você não consegue completar uma ideia, minha querida. Tem uma questão que chama-se: a oferta de médicos no Brasil ainda é baixa. Só concluir isso. Marina, você também tem sérios problemas de comunicação. Há uma governança de todo o retrocesso que nós temos na política macroeconômica? Oi? Com políticas erráticas? Uma? Nós vamos fazer uma governabilidade programática. Já o excelentíssimo candidato Aécio parece que ainda não saiu do plenário do Senado. caro candidato, senhora candidata, eu concordei com o diagnóstico que Vossa Excelência faz. Ilustre candidata. As pessoas gostam é de simplicidade. Uma fala clara, com um discurso objetivo, são capazes de conquistar a mente e o coração das pessoas. Política é isso. Aí, pausa aí. Então, acho que ele ilustra bem, né, o que a gente falou até aqui. A coisa do olhar fixo também, o olhar perdido ao vento. A gente vai falar do queixo para cima da Dilma, quer mostrar empáfia, arrogância. A gente tem que deixar sempre na altura, né, correta dos nossos olhos. Então, é um vídeo bastante ilustrativo para vocês verem como prejudica. A Dilma parece que não tem nada de felicidade. Hoje é um dia muito feliz. Gente,
Como alguém pode falar um negócio desse? Aliás, de discurso ela sempre foi muito ruim, né? Mas a Marina e o AS não ficam atrás também. Então, a gente tem que tomar esses pequenos cuidados. Tenho certeza que vocês não verão televisão com os mesmos olhos daqui para frente. E quando tiver a imagem do rádio, vocês vão prestar atenção nisso também. É ruim para a gente e é ruim se o convidado faz, mas o convidado não tem obrigação de saber, né? A não ser que ele faça um media training. Agora, quando a gente perceber isso no convidado, a gente vai se lembrar e a gente vai dar risada, porque é difícil segurar. Bom, gente, aqui era a parte de programa ao vivo. Não vou passar muito não, porque a gente estava falando aqui um pouco de televisão com relação a jogo de câmera, roteiro. Acho que o importante para termos bons programas, quando vocês forem fazer e desenvolver programas, seus principalmente, é a gente conseguir fazer um bom roteiro, que é o principal, né? Seja o programa musical, seja um programa de entrevista, seja um programa de perguntas, seja um programa de notícias. A gente tem um bom roteiro, porque as coisas não podem ser feitas todas na base do improviso, né? A gente tem que ter método. A gente acrescentar, e aí, claro, no rádio tem os operadores, na televisão tem os videografistas, enfim, mas todos os elementos plásticos, gráficos que a gente puder, porque isso ajuda a construir um programa legal, a construir algo que a gente gosta de ouvir, que a gente gosta de assistir, né? A gente tem muito isso enraizado em nós. Por exemplo, quem gosta muito de cinema e está acostumado com o mainstream de Hollywood, que tem a trajetória do herói, né, que a gente sempre vê, e aí você vai ver um filme francês, por exemplo, você acha difícil de assistir, porque ele é um filme muito parado, né? Quem viu Roma, por exemplo, do Alfonso Cuarón, é um filme muito parado, então as pessoas começam a ficar nervosas, falam, mas que raio de filme é esse? Onde que isso aqui é bom? Porque ele tem a outra linguagem, vi que você concordou comigo, mas tem a outra linguagem, mas tudo que a gente puder usar de plástica para ilustrar é bacana, uma vinheta nova, um efeito sonoro legal, uma arte, um GC na televisão, ajuda. Tomar cuidado com as nossas palavras, porque uma vez que nós estamos empunhando este microfone aqui, a gente tem uma responsabilidade gigantesca com tudo que sai da nossa boca. E a gente tem que ser responsável pelo que a gente fala. E depois, se a gente falou alguma coisa, a gente tem que admitir que a gente falou mesmo. Tá? Não é como muita gente, não, que publica alguma coisa na rede social, depois apaga. Foi a pessoa que toma conta da minha rede social que fez. Pô, tá sacanagem, né, gente? Não é isso, não. A gente tem que ter cuidado e responsabilidade com o que a gente fala. Cabeça no lugar. Por isso que eu sempre digo, aciona primeiro aqui em cima, depois aqui embaixo. Certo? Não é fácil, mas a gente tem que tentar. Treino. Nunca, jamais na vida a gente critica ao vivo a parte técnica. Deu um pau, não entrou a entrevista, não entrou a vinheta. Tem gente que fica louco, tem gente que perde. É um problema técnico isso aqui, vai entrar ou não vai? Gente, não, você não pode, isso você não pode fazer. Você mostra desunião com a sua equipe, falta de harmonia com a sua equipe. E assim como nós temos nossos defeitos e erros, as pessoas erram também, e às vezes não é um problema nem das pessoas, é problema dos equipamentos, porque equipamento existe para dar pau, que é uma maravilha. Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo, nessa hora entra a nossa capacidade de improvisar e segurar aqui com a gente. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente treina, para isso que a gente estuda, para isso que a gente é pago, pô. Então, não vamos criticar, não. Vamos estar preparados para todos os tipos de saias justas, imprevistos ou pegadinhas. Acho que eu coloquei uma tela mais pra frente que explica melhor. Dá um play aí. Saia justa, imprevisto e pegadinha. Isso, para aí. Tá. É que eu falei tudo de uma vez. Tá bom. Saia justa. Oi. Agora sim. Saia justa. Pode acontecer de você ter um programa ao vivo, você marcou com um convidado e o convidado não vem. Você está numa saia justa. Vamos ver como é que a gente sai dela, né? Você vai ter que tocar ali de algum jeito. Se o programa for calcado no convidado, você vai ter que ter sempre um conteúdo sobrando ali para você poder colocar. Há outros tipos de saias justas. Mas aí eu vou falar mais para frente, é a questão do entrevistado. Pegadinha é mais complicado. Tem gente que é doido para mandar por e-mail, ou seja lá o canal de participação que for que tenha, o Twitter, o WhatsApp, para mandar algum tipo de pegadinha, e às vezes quem está no programa, quem está mediando, toma aquilo como verdade. Às vezes alguém te manda uma informação, olha, só para te lembrar que não sei o que lá. Não divulgue porque você não checou. Você precisa de uma checagem, a não ser que tenha passado antes por alguém, pela produção, e aí foi para você, isso aqui é verdade, pode falar. Então tem que tomar cuidado com essas saias justas. As pessoas são doidas para
causarem erros na gente. Muita gente porque tem inveja, muita gente porque quer dar risada, enfim. Exatamente. As maneiras são as mais variadas possíveis, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pegadinha. É que tem uma pegadinha mais pra frente aqui que eu vou falar melhor. A gente também tem que ter muito autocontrole, porque há situações em que quem não teve já na vida um ataque de riso? Quem não teve um ataque de riso, né? E quando você está ao vivo, faz como? Aí a gente tem que ter um autocontrole absurdo da nossa mente para a gente não cair no ataque de riso. Então, é evitável, né? A gente tem que tentar... É aqui, ó, o poder que a gente tem de se controlar. Pensar em outra coisa, desviar o foco, escreve alguma coisa, digita um texto, faça qualquer coisa, mas tente evitar o ataque de riso. Atos quase involuntários, a gente também pode evitar. Que é aquela coisa, ó. É uma coceira aqui na cabeça, na testa, uma coceira aqui atrás, uma coceira na orelha. De repente a gente põe a mão no nariz, assim, ó. É desagradável. É desagradável porque as pessoas acham que... Pô, esse cara é pulguento, o cara não toma banho, né? O cara fica... Não dá. Morder o dedo, tem gente que morde. E morde, então é desagradável. Roer unha, então, pior ainda, né? Enfim. Mas são atos quase involuntários, porque de repente é uma mania que a gente tem, que você faz sem perceber, e quando você vê, você está fazendo na frente da pessoa, e não pode. Então, evite sempre, treine na frente do espelho, lembre-se, pense 15 vezes antes de fazer isso. Mas há atos que são involuntários mesmo, e aí a gente não tem como controlar, e basta a gente pedir desculpa. Uma tosse, um espirro, isso faz parte, acontece. Então a gente pede desculpa, né? E continua. Play. Para aí. Ah, aí sim, é aquilo que eu ia falar na questão da pegadinha. Cuidado com os personagens cacófatos que sempre aparecem nas nossas vidas. Você já vai entender. O cacófato na língua portuguesa é uma figura de linguagem que, quando você une a sílaba final de uma palavra com a sílaba inicial de outra, forma uma outra palavra que soa desagradável, ou um xingamento, ou alguma coisa. E esses personagens são absolutamente constantes e presentes nos programas ao vivo, para ver se alguém cai, que é o Tomás Turbano, a Paula Tejando e o Cu Cabeludo. Não preciso falar mais nada, né? Isso lido, né? É uma coisa. Falado, vocês acabaram de comprovar que é outra. Então, assim, tomem cuidado, porque eu não sei se inventaram novos, mas os principais são esses. Mas, de repente, alguém vai ter uma cabeça de inventar um novo aí e colocar na lista. Então, assim, leia, tenta ler em voz alta, vê se aquilo não está saindo do padrão, porque as pessoas adoram pegar esse tipo de cacófato e depois usar como pegadinha. Antes, quando tinha o CQC no Top 5, isso entrava muito em Top 5, porque as pessoas falam mesmo e acabam não se tocando. E depois que eu dei esse workshop na TV Destaque, aconteceu com uma apresentadora, ela não se lembrou e foi justo o Cu Cabeludo. E ela falou no ar. Enfim, próxima. Segura aí. Quando o seu programa é gravado e não ao vivo, claro que os erros podem ser tirados, ainda bem, né? Mas se pede o máximo de profissionalismo possível, para se errar o menos possível, né? Tentar se gravar no formato ao vivo, que é uma vez só e acabou, até para a gente não tomar tempo das pessoas. E por isso a gente tem que ter um roteiro bem preciso ali, com relação a tempo, a quadro, a GC. Isso GC para TV. Mas tempo, quadro, porque tem gente que acaba se perdendo um pouco no tempo, é comum. E a gente tem que ter esse controle do tempo. O ao vivo é mais fácil porque vai cortar mesmo. Se a gente não terminar, vão terminar pela gente, né? Mas o gravado, a gente tem que ter esse controle e estar sempre bem preparado. Uma boa edição faz toda a diferença, né? Por isso que eu acho legal que quem esteja à frente do microfone tenha conhecimento técnico de quem está atrás do microfone também, porque você sabe como fazer, ou você sabe como sugerir, de repente, uma coisa ou outra para o editor. É importante a gente ter esse conhecimento técnico, até para sair ali mais ou menos com a nossa cara, com o perfil que a gente deseja. E se puder gravar ao vivo é melhor, foi aquilo que eu falei aqui. Próxima, para a gente não tomar tempo, né? A gravação ao vivo. Segura aí. Então, aí, ó, vem os exemplos daquilo que a gente falou, das partes desagradáveis, né? A bufada no ar de Patrícia Poeta. Quem não se lembra vai se lembrar agora. E tem também as saias justas e as pegadinhas. Mas a gente vai explicar o que aconteceu,
porque me chegou a informação, eu tenho conhecimento do que aconteceu. Nem tudo é o que parece. Mas se está na televisão e se alguém viu, pode ser o que parece. A gente fica com aquela imagem, mesmo a gente não sabendo o que aconteceu. Dá o play aí. Olha, durante as últimas semanas, nós mostramos aqui... Esse foi um. Segura. Qual a impressão que passa? Quando a gente falou aqui do gesto, da imagem, qual a impressão que passa pra gente? Puta que pariu, mas que saco, cara! Esse inferno, esse Galvão Bueno do meu lado ainda. Não. Tava frio. Primeiro, tava frio. Segundo, eles estavam fora do estúdio. E quando você está fora do estúdio, dependendo da localidade que você está, você tem um delay na vinheta de retorno do jornal e até você aparecer na tela, né? Tem um delay. E é um delay de segundos, 5 segundos, 3 segundos, dependendo do lugar, chega a 10 segundos. A Globo nunca chega a mais que 5, não. Mas tem um delay. E aí, você está ali com o monitor de retorno acompanhando o que está rolando no ar, né? E você vê a vinheta te aparece com 5 segundos de atraso. Então, ela foi fazer o quê? Um aquecimento vocal. Ela foi fazer mesmo. Tava frio, ela falou, deixa eu me... Né? Você viu que ela tá encolhida, assim, tava frio. Então ela... E aí, ali para ela no monitor, tava na vinheta. Pra gente já tava no ar. Então, assim, quando você está em ao vivo, principalmente em link, em lugares que não são no estúdio, que o retorno é imediato, nunca faça nada que pode dar algum problema. Você fica estátua... aqui, sem se mexer, não importa o frio, a coceira, fique aqui e espera até você aparecer no ar e falar. Porque vai aparecer para quem está em casa antes, para quem assiste antes. Então, aqui, você está posicionado na câmera. Na TV Câmara, eu entro nas sessões ao vivo, né? As sessões começam às 2 da tarde. A gente costuma fazer um flash 10 para as 2, às vezes 5 para as 2. Então, a gente já vai e se posiciona. Aquele momento em que eu me posicionei... Não importa a hora que vão chamar. Eu fico ali parado e não fazendo nada. Primeiro, você nunca sabe se alguém está gravando. Se está gravando lá no switcher, qualquer besteira que você diga pode sair e ser usada contra você. Se você ficar de risadinha, isso vai ser gravado. As pessoas vão ver. Então, foi ali, posicionou, fica. Não importa. Até a pessoa dá o vai. Até entrar a vinheta, dá o vai. Fique. Estátua. Aí, esse vídeo que vocês vão ver agora, que é a escalada do Jornal Nacional, é aquilo que eu falei da crítica ao problema técnico. Não é que o Bonner tenha criticado o operador. Talvez ele criticou indiretamente. Mas ele ficou muito nervoso. Ficou muito nervoso, tanto que vocês vão ver que ele bate a mão no teclado na mesa, porque deu pau na escalada do jornal. Para quem não sabe, aquela conversinha que existe antes de começar o jornal... que eles falam as manchetes, aquele jogralzinho, né? Aí vai para outro, blá, 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 blá. É o que você vai ver agora na edição de hoje do Jornal Nacional. Isso é gravado. Isso não é ao vivo, isto é gravado. Então, isto é um VT. E aí deu pau no VT. Deu pau na edição, eu não sei o que aconteceu, enfim. E aí o Bonner ficou muito bravo, certo? Play. Oferece Jornal Nacional. Um pesadelo no fim do verão. A chuva forte provoca mortes na região serrana do estado do Rio. Funcionários da Defesa Civil que socorriam desabrigados rodovia. Um pesadelo no fim do... Tivemos um pequeno problema. Bem, a abertura do Jornal Nacional foi totalmente prejudicada por um problema técnico, mas vamos começar assim mesmo o Jornal Nacional sem as manchetes do dia. Com uma notícia triste, William Bonner. Exato, Patrícia. Boa noite. A chuva na região serrana do estado do Rio de Janeiro provocou 16 mortes desde a noite. Segura aí. Olha como ele deixa claro o descontentamento dele. A abertura do Jornal Nacional foi completamente prejudicada. Ele frisa isso. Foi totalmente prejudicada. Ele frisa totalmente. Repare. Foi totalmente prejudicada. E a mão que vai no teclado. Blá! Ele é o editor-chefe. Ele é responsável por tudo que vai ao ar no Jornal Nacional. É claro que ele tem que ficar nervoso. Não sei se alguém foi demitido, se rolou alguma cabeça, se deu pau no switcher, se deu pau no VT, o que aconteceu. Mas ele ficou louco da vida. Louco, absolutamente ensandecido. Sim, porque a escalada tem que entrar inteira.
Sim, ali é um VT. Ali se exibe um VT. Isso. E aí deu algum pau no VT. Eu não sei se foi no switcher, se alguém bateu a mão em algum lugar, se voltou, se foi um problema da edição, se quando o cara exportou, se renderizou. Que raio foi que aconteceu? Aí cortaram pro ao vivo. E aí a abertura do jornal foi totalmente prejudicada. Blá! Vamos começar essa edição de hoje sem as manchetes do dia. Viu, pessoal? Só pra gente continuar, pedir pra quem quiser fazer pergunta, levantar a mão que a gente entrega o microfone pro pessoal da live entender também, beleza? Ok. Bom, aqui é um exemplo de pegadinha que usaram com o Reinaldo Gotino na Record. Só para vocês terem uma ideia do que pode ser uma pegadinha na TV. Dá play aí. Não é o Beludo, Você vai ver não, tá? agora imagens de como é o teste para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Presta atenção no que o motorista tem que fazer para ser aprovado. Olha lá. Olha aí o carro presidencial. Olha o que o cara tem que fazer, ó. Numa situação de ataque, num distúrbio, ele tem que dirigir de ré. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Não pode sair da pista. Saiu da pista, ele não é contratado para dirigir o carro presidencial americano. Tem condições, Lombardi? Nenhuma. Consegue? Nenhuma. Olha aí. Vamos tentar? Não, eu não consigo. Imagina, jamais. O Lombardi tem dificuldade para tirar o carro aqui do estacionamento da Record, ele e a família, imagina. Eu tiro e estaciono numa boa, mas isso dessa maneira, jamais. Duvido, nem você consegue. Ô Lombardi, um cara desse deve ganhar bem lá trabalhando pro presidente americano, hein? Muito, não, o salário, não, tanto esse quanto piloto, seguranças todos, eles são muito bem remunerados. Olha aí, responsabilidade também. Impressionante essa imagem. Segura. Pegaram a pegadinha? Isso. Mandaram um gameplay de um joguinho pra ele e ele tomou como verdade. Gente, os jogos de videogame hoje têm uma resolução absurda em 4K. Então eles se parecem reais. Se você realmente não tem um olhar apurado para aquilo, você acha que é real. E aí rolou isso na Record. Então assim, foi uma pegadinha, fizeram pra zoar e conseguiram zoar, né? A questão do ataque de riso, que é aquela que eu falei para vocês segurarem. Esse vídeo, é melhor falar dele depois. Dá play aí. Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. U bent bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Wat is gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn humeur is geraakt. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Excuseer. Wel, ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden een operatie te laten gebeuren. Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Marijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht, dat kan niet. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld, seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit, als je met seks omgaat,
is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, meneer, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dat is wel echt liever. Excuseer, want mensen thuis bij excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan... ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb het zelfs Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige en jullie hebben ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan over dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, als ik het u aan de half uur dit kan voor mij absoluut niet. vlak in het gezicht kan praten. Even naar dames. Segura aí, pausa aí. Muita gente toma esse vídeo como verdadeiro, tem no YouTube, tá? Mas ele é um vídeo de um programa belga que se chama In The Gloria. E eles são um programa de sátira, e eles quiseram fazer uma sátira com o Bumerangue para mostrar quão bizarro podem ser os programas de televisão, né? E aí ele faz esse personagem, evidentemente, mas eu acho que serve aqui de estudo pra gente, porque você pode dar esse tipo de azar, vamos chamar assim, mas tem a questão da voz aguda, que foi que a gente colocou, né? Que a pessoa tinha problema vocal, e o outro foi o grave demais. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, porque pode acontecer. Foi um vídeo exagerado para mostrar, mas, assim, não deixa de ser ilustrativo, porque dá pra gente perceber como é difícil algumas situações. Se a gente aqui não se conteve, né? Imagina se isso acontece no ar. É bem complicado. Bom, pra gente... a parte de TV... não vou falar muito não, que é só linguagem coloquial que a gente tinha falado lá no começo, ser didático. Quando tiver termo técnico, vier algum especialista, ou a gente tem algum termo técnico num texto, é sempre bom a gente lembrar de tornar ele didático, explicar, deixar ele simples para as pessoas, mas eu vou falar isso mais no final do entrevistado. Sempre com clareza e objetividade, eu tinha falado, pode mandar bala. Ah, por quê? Segura aí, pausa. Por que eu entrei na parte do didática, do termo técnico e do foco? Aí entra o nome da palestra de hoje, a importância de se comunicar bem com o público e com o entrevistado. A parte da Dilma é com o público. Mais médicos na chuva. Vejam o vídeo e vejam se alguém consegue me dizer o que foi que aconteceu nesse vídeo. Lei. Eu quero dizer para vocês uma coisa que é pouco sabida. Nós construímos o programa Mais Médicos. Esse programa Mais Médicos, ele levou mais de 2.528 médicos para aqui a cidade para as cidades de São Paulo. Eu acredito que talvez ninguém aqui saiba, mas o estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então é essa contradição sempre. Eles têm de sair de fato porque começou a chover forte. Pausa. Segura aí. Aí. Alguém é capaz de me dizer o que aconteceu? Não. O quê? Isso, exatamente. O que aconteceu no YouTube foi que esse vídeo tem no YouTube e muita gente falou que a Dilma tinha fumado droga, né? Tudo bem, além de ela ter o discurso ruim, travado, e é verdade, ela usa o gesto para cima, faz isso e usa aqui em cima ainda, o que é muito ruim, ela não teve o foco e a didática, né? De segurar com quem estava ali assistindo. Ela estava fazendo um discurso para um público, como eu estou aqui para vocês, e ela se esqueceu de ser didática e de manter o foco. O que aconteceu? Ela estava falando do Mais Médicos e no lugar que ela estava começou a chover. E as pessoas saíram lá da chuva, começaram a buscar um lugar para se cobrir. E aí ela simplesmente
Saiu do assunto do Mais Médicos e falou, então, o pessoal sai da chuva mesmo, não quer... Você não pode fazer isso, principalmente quando você tem uma TV Brasil gravando, alguém vai assistir isso, o discurso fica desconexo. Aí vai parar no YouTube e fala que você fumou droga. Óbvio. Então você tem que manter ali o foco o maior tempo possível, né? Ser sempre focado e didático. Tá chovendo, paciência, não liga. As pessoas estão correndo lá, você mantenha-se o seu discurso, mantenha a sua postura. Certo? Então, a oratória, aí entra a importância lá. Tudo aquilo que a gente fala no começo vale aqui, a gente está repetindo, ó. Tá com conteúdo preparado, lê bastante, ter boa cultura geral, isso a gente fala tudo lá no começo. Se possível, treine sempre com seus vídeos, seja no celular, seja na frente do espelho. Se assista, se aprimore, se ouça, né? No caso do rádio, ouça bastante, pode passar. Agora, finalzinho, só para a gente finalizar. Para aí. Aí é uma coisa para quem tem vontade de ser palestrante, de também ter esse contato com o público, dar palestras, enfim... que é uma técnica do Polito usa muito, que é a técnica do orador real versus orador imaginário. Primeiro, a gente desenvolve algumas técnicas para falar em público, né? Isso quando você não tem segurança, né? Quando você está começando e tal. Eu prefiro sempre espontaneidade. Então, eu olho para todos os lugares, gosto de ver todos os rostos, enfim. Mas tem gente que, quando está insegura, prefere olhar para um ponto fixo. De repente, se o auditório fosse muito grande, a pessoa estaria olhando para um ponto fixo lá no fundo e você acha que ela está visualizando alguém. E ela não está visualizando absolutamente ninguém. Ela só está com um ponto fixo lá para ficar segura. Mas eu gosto de olhar nas caras de vocês, eu prefiro. Mas, para quem está inseguro a primeira vez, você olha lá longe e não tem problema, as pessoas não vão notar. Cuidado ao segurar papel e caneta, porque tem gente que pode tremer muito, tem gente que fica muito nervosa. E aí, se você treme, você mostra aqui na sua mão que você está nervoso. Então, isso aqui pode ser um tiro no pé. Use quando você estiver, né, mais calmo e já acostumado aos palcos. O posicionamento das mãos foram aqueles que eu falei, né? Da cintura, da mão no bolso, da mão para trás. Isso, principalmente perante o público, tem um impacto ainda maior do que quando a gente vê na televisão. Pode dar play aí para a próxima. Segura. Tem um ponto só ali que eu não toquei, que é importante tocar. A técnica do orador real versus orador imaginário. Quando vocês estão falando, seja lá na mídia, seja aqui para o público, eu acho que vocês têm condição de fazer uma imagem do que vocês mesmos representam, certo? Vocês se imaginam nessa situação, porque vocês não conseguem se ver, né? É impossível se ver. Mas vocês se imaginam. E para muita gente, o orador imaginário, aquele que você se imagina, ele é fraco, ele não passa credibilidade. E esse é o grande problema das pessoas que têm a dificuldade de palestrar, de falar em público, porque você não se acha capaz. Então, qual é o exercício que a gente faz? A gente quer que você constate quem é o seu orador real, e não quem é o seu orador imaginário. Porque você pode ter uma ideia de que você não é bom o bastante. Mas se você gravar, ou alguém fizer um vídeo, hoje está muito fácil porque todo celular grava, e te mandar, e você vai se assistir, a primeira impressão é de estranhamento. Sempre é. Assim quando a gente se ouve. É uma impressão de estranhamento. Essa é minha voz, que coisa horrorosa. Essa é minha imagem, que feio. Mas a gente acaba se acostumando. E aí você vai ter o contato ali com o orador real, quem você é de verdade. E você vai ver que não é tão ruim assim. Então a gente usa essa técnica também. A persuasão, a gente falou lá no começo, ó, ter coerência, os argumentos, concatenação de ideias. Às vezes, quando você não encontra alguma palavra, se você está se enrolando no seu raciocínio, você está se perdendo um pouco, use uma muletinha que nesse ponto pode. O que eu quero dizer é, ou seja, você é obrigado a refazer o seu raciocínio. E aí você pode se explicar de uma maneira melhor. Na verdade, eu queria dizer, e aí você refaz o seu raciocínio e explica de uma maneira melhor. Mas vamos evitar o uso de muletas e cacoetes constantemente. Tá, né, na verdade, realmente. Muita gente usa, direto. Então a gente tem que se policiar também. Próxima. Tá acabando, prometo, hein? Para aí. Memorização. Aqui não dá para dar exercício de memorização exatamente, mas sempre tenha mais ou menos memorizado o roteiro do seu programa, para você não ficar dependendo nem de papel, nem de celular, nem de nada. Use o roteiro como apoio, fichas como apoio, mas tenha a memorização. E o improviso é um exercício que não dá para a gente fazer aqui agora, mas quem sabe um dia a gente faz com workshop. Próxima. Segura. Bom, para ter um bom programa final, e aí a gente vai falar do convidado agora no finalzinho rapidinho para não estourar meu tempo,
além de toda a preparação do controle do tempo que a gente falou, o uso de plástica, conhecer a técnica ajuda, né? Para a gente ter um bom resultado final, que foi aquilo que eu falei também. Isso aqui então já foi, pode passar. Aí entra a parte do entrevistado, que é essa tela, e a gente vai voltar na apresentação do Prezi depois. É só terminar essa aqui. Então, técnicas de entrevista. Primeira coisa, ninguém pode ir para uma entrevista despreparado, certo? Então, acho que isso é ponto pacífico, vamos nos preparar, pesquisar e ler. Olhe nos olhos do convidado. Por quê? Porque a gente corre o risco do Aécio, né? Viajar. E aí você perde contato com o seu convidado. Se ele sentir que você está inseguro em algum momento, tem convidado que vai e monta em cima de você e toma conta do seu programa. Faça perguntas abertas, porque quando a gente faz uma pergunta com interrogação que dá margem a sim e não, a pessoa pode ser monossilábica. E aí, mas foi o que você me perguntou, sim ou não? E aí a pessoa responde sim, não, e aí ela não vai desenvolver. Então, faça a pergunta aberta. O que você acha disso? O que você pensa a respeito daquilo? Qual a sua opinião sobre isso? Tenha sempre mais perguntas do que o necessário para aqueles que falam pouco. Quando você sentir que o convidado fala pouco, tenha bastante pergunta, tenha bastante interatividade, bastante conteúdo. E já quem fala muito, você tem que conseguir saber cortar com elegância. É naquela hora que ele dá pausa para respirar, que você vai e entra com o seu raciocínio. A pessoa bobeou ali, porque tem gente que não quer dar pausa nenhuma, né? O cara vai que parece uma matraca, né? Então a gente tem que saber cortar com elegância, mas a hora que respirou, você entra então. Mas deixa eu retomar aqui, até para a gente colocar, sei lá, o ouvinte aqui na roda, até porque tem participação do público, você sai desse tipo de saia justa, né? Tirando o foco de você também e trazendo o seu público para o seu lado. Vai lá. Que você ainda tem alguma última imagem aqui ou não? Isso, ó. Aí depende muito do convidado, tá? Tem convidado que aceita mais pergunta direta, já de cara, então você tem que sentir o convidado, para você não afugentar também. Você não pode se eximir de fazer pergunta nenhuma, eu sempre digo isso. Jornalista não pode se eximir de fazer pergunta, né? Nem de dizer que não sei também, ó. Não tem medo de perguntar e não tem medo de dizer que não sei. A gente não pode ter esse tipo de receio. Porque tem coisa que a gente não sabe, a gente pode pesquisar e trazer depois. Mas ter medo de perguntar, jamais. Qualquer que seja a pergunta, a gente tem que fazer. Pode a gente achar que seja esdrúxulo ou não, pode achar que seja pesado ou não, direto ou não, mas a gente não pode ter medo de perguntar. Agora, você sente o convidado para saber em que hora enfiar essa pergunta. Né? Se de repente é no começo, se ele já dá abertura, se o cara veio preparado para a guerra, ou então não, se é um bate-papo mais descontraído e tal, e de repente no meio você dá aquela alfinetada. Vai. Bom, isso daí é ponto pacífico, fazer aquecimento vocal antes de entrar no ar. Se vocês entrarem no YouTube, tem muitos vídeos, mas é legal procurar uma fono, porque a fono, né, é melhor para isso. Você voltou aí? Aí. Não tem medo de perguntar, já falei, dizer não sei, vai para frente, pode ir. Seu aquecimento vocal está muito concentrado, concentrado, bastante concentrado. Concentração é muito importante, então por isso que a gente chega com um certo tempo antes da gente entrar no ar, né, meia hora, 40 minutos, para você se concentrar naquilo. Se você comer e beber demais, você pode ter salivação, então isso vai atrapalhar um pouco sua locução, né? E aí a gente recomenda que você coloque a língua no céu da boca como exercício, para secar um pouco a boca, né? Coloca aqui. Já se você tem boca seca, você morde a ponta da língua para ter um pouco de salivação e conseguir não passar esse perrengue. Próxima. Aí a roupa pode passar, que roupa é para TV. Não, aí acabou. Aí pode voltar lá para o Prezi. Pode voltar para o Prezi. Para a gente finalizar, já dá o play aí para a próxima telinha. Então, a condução da entrevista, que é o que a gente tinha abordado um pouquinho lá. Quem fala muito, ter ponto de corte. Às vezes a pessoa não tem noção do tempo, né? Quando ela não tem noção do tempo, a gente tem que ter a noção do tempo por ela, por isso a gente corta. Tem gente que fala muito baixo, normalmente a gente consegue dar um ganho no microfone. Tem gente que fala muito alto, aí a gente tem que tirar um pouquinho do som, vocês sabem bem disso, né? Tem gente que fala muito longe, é sempre bom você lembrar, por mais que o microfone seja bom, às vezes não pega, então o convidado não é obrigado a saber. Normalmente você fala, por favor, pode falar mais perto do microfone? Aí ele vai falar. Tem convidado que acha que sabe tudo, e por isso você tem que estar bem informado e bem embasado, porque ele vai querer te tirar o comando do seu programa, e você tem que ter o comando. Então você tem que estar muito esperto com esses caras. Tem gente que gosta de aparecer,
Então você não pode perder o comando da entrevista. Tem gente que é holofote, quer aparecer, então o cara quer falar de tudo e mais um pouco. E não, ali o programa é seu, o comando tem que ser sempre seu. Sempre você puxa a palavra para você, certo? Quem é muito tímido, procure deixar à vontade, para a pessoa sentir que aquilo não é uma arma, o microfone não é uma arma, a câmera não é uma arma. Então tenta deixar à vontade o máximo possível. Faz uma piadinha, descontrai, dá uma risada, fala coisas do cotidiano antes de começar. Abordar assuntos espinhosos com cautela, isso eu já falei aqui. Os que usam termos muito rebuscados ou técnicos, que são normalmente especialistas, áreas de direito, da saúde, enfim, a gente tem que traduzir para o público, olha, tá, mas o que você quer dizer com isso? O cara teve um enfisema lateral, tá bom, explica, o que é? Né? Eu costumo dizer que o Dr. Joaquim Grava era muito esperto nisso, porque ele era médico do Corinthians, né? E futebol é mais popular impossível. E aí, você não fala que o jogador teve um trauma, isso não existe no futebol. O jogador teve uma pancada. Sofreu uma pancada e pronto. Então é assim que a gente tem que tentar trazer para o cara poder entender. Entrevistas de estúdio externa são diferentes, né? Porque a de estúdio normalmente é o local que a gente domina. Então pode ser que o convidado se sinta acanhado ou com medo, dependendo de quem for o convidado. A gente pode marcar num lugar neutro para gravar, de repente. Se for gravado, né? A gente pode marcar num lugar neutro, fora do estúdio, que também não é o território dele. Aí tá 0 a 0. De repente o cara gosta até mais. Ou a gente pode ir até ele, que aí é o local de domínio dele, ele pode se sentir mais à vontade e até falar coisas que você não estava esperando. De repente pode ser uma boa pauta, né? E aí a gente tem que estar esperto porque é o território dele. O que mais? Todo mundo deve ter um briefing sempre. Todos os convidados devem ser briefados. Olha, o programa é assim, funciona assim. Vai ter uma entrevista assim, tem uma música aqui, tem uma notícia ali. Para explicar, porque o cara não é obrigado a saber. Então, de repente, quando você explica isso para ele, ele até entende que você tem um tempo ali a cumprir e o cara não vai se alongar muito. E, de repente, se ele estiver estourando, você fala para ele, ó, um pouquinho mais conciso aqui nessa resposta. Obrigado. E é bom variar as fontes, mas também é bom trazer aquelas que já estão acostumadas com mídia, né? Tem gente que se expressa melhor na mídia, então a gente acaba recorrendo muito a elas. Mas sempre as mesmas não é legal. Mas as que já sabem, pelo menos a gente sabe que vão dar conta do recado. Então tem que saber dosar um pouquinho. Próxima telinha aí, que é a finalização. Bom, aí são alguns entrevistados que eu, né, tive na minha carreira, mas assim, ó, só vou falar rapidinho. Pode dar mais uma setinha aí, que eu acho que ele vai focar de pouco em pouco ali dos grupos. Ó, o Júnior, ex-lateral da Seleção Brasileira, Palinha, que foi campeão mundial com São Paulo, Pintado, campeão mundial com São Paulo, vai. Kiko Zambianchi, artista da música, Osmar Santos, que já não fala mais direito, mas ele foi com o pessoal lá no programa falar da bola, que ia ser a gorduchinha para a Copa do Brasil, acabou não sendo. Servilho de Oliveira, que é um ícone do boxe. Próxima. O Arthur Zanetti, da ginástica, esse foi bem legal. Luciano do Vale, um ícone, né? Falecido. Caio Ribeiro, da Globo, vai lá. Para vocês verem que a gente não pode ter medo de entrevistar ninguém, tá? Mauro Naves, agora ex-Globo, PVC. Kleber Machado é uma figura, gente. Vai lá, próxima. Nivaldo Prieto, locutor. Everaldo Marques, a Michele Janela, da Gazeta. Super gente boa. Paulo Soares, hoje na ESPN. Milton Leite, no Sport TV. Mauro Betting. Dispensa comentários. Thiago Leifert, Reginaldo Leme na Fórmula 1 na Globo. Mais um. Zé Silvério, Fernando Fernandes, pode ir. Abel Neto, hoje está na Fox. Ana Thaís Matos está no Sport TV. Regiane Ritter, pioneira das mulheres no esporte, cobrindo esporte, né? E o Leandro Quesada, hoje na Fox também. Para finalizar, algumas indicações bibliográficas que eu deixo para vocês, para saberem um pouco mais sobre texto, técnicas, enfim, etc. O texto na TV, Manual de Telejornalismo, que é o da Vera Iris, ele ensina sobre coloquialidade, maneiras de construção da frase, o sujeito, o verbo, o predicado. Manual de Telejornalismo é do Heródoto Barbeiro também, parceria, não vou enxergar aqui, Paulo Roberto de Lima, assim como o Manual de Radiojornalismo, parceria dos dois também. On Câmera, do Harry Watts, para entrevista de TV, entrevista de estúdio, aliás. Então ele dá tanto apoio para o cinegrafista, enquadramentos, assim como para quem vai fazer a parte de conteúdo, né, o jornalista que vai desenvolver mesmo. O livro do Boni, que é sensacional para bastidores da televisão, quem já leu, assim, olha... Tenho certeza que deve ter gostado, porque o livro é muito bom, muito interessante. Ele fala, inclusive, sobre como foi feito aquele debate de 1989 entre Lula e Collor, né, que eles produziram com o suor do Collor e tal, porque precisavam que o Collor fosse eleito, etc. Sobre ética e imprensa, do Eugênio Butti.
pra gente saber um pouco da ética da nossa profissão, né? Bom. Os abusos da imprensa, é o caso de Escola Base, do Alex Ribeiro, não sei quem lembra desse caso, é um caso de 1992, quando donos de uma escola particular foram acusados de assédio sexual em crianças, e nunca foi provado que eles tiveram participação, e saiu em todas as mídias, todo mundo acabou com eles, deram nome, deram cara, e os caras perderam tudo que tinham, vivem à base de remédios, ganharam alguns processos, mas nunca houve prova nenhuma. Então isso é uma questão para a gente não fazer na imprensa, né? Não dar nome nem cara de ninguém, principalmente se a gente não tem certeza de que a pessoa é uma criminosa, não houve um julgamento, não houve, né? As pessoas não foram culpadas, então a gente não pode querer julgar e culpar alguém. E Leandro Carnal, o Dilema do Porco Espinho, que fala um pouco de redes sociais, a solidão do homem com as redes sociais, nessa interação que a gente falou aqui da nossa comunicação. É legal eu ter a pessoa perto, mas às vezes ela me irrita, então eu quero longe. Então, quer dizer, é um porco espinho, né? Porque eu quero às vezes abraçar, mas o espinho me incomoda. Então ele fala dessa questão da rede social, bem interessante. Próxima. Indicação de filme sobre jornalismo para quem curte. Pode dar mais um play que ele vai aproximar ali. Todos os Homens do Presidente, 1976, fala do caso Watergate, do Richard Nixon. Acho excelente, muito bom esse filme com o Dustin Hoffman. Muito bom mesmo. Spotlight ganhou o Oscar, né, se eu não me engano, de 2016. Segredos Revelados, que fala sobre os padres pedófilos em Boston, né? Fala das publicações do Post? Do Washington Globe. Do Globe. O Post é esse do lado, ó. The Post é a Guerra Secreta, que é divulgação de documentos secretos sobre a Guerra do Vietnã. Então, fala de divulgação do Washington Post. Aqui é um pouco de jornalismo investigativo e romântico, né? Do que a gente gostaria que fosse mais feito. Próximo. Intrigas de Estado, é muito legal. 2009, também fala sobre jornalismo investigativo, com o Russell Crowe e o Ben Affleck, é muito bacana, assim. Fala sobre política, deputados, e querem esconder coisas, e eles querem elucidar as coisas, e o filme tem reviravoltas. Próximo. E aí, filme sobre comunicação em geral, Play. Mera Coincidência, para quem não viu, Wag the Dog, 1997, que já lá atrás falava sobre a criação de fake news. Esse daqui eu só vou comentar rapidinho, porque eu sei que o tempo já foi faz tempo. Alguém lembra daquele caso do presidente Bill Clinton com a Monica Lewinsky? Da tal da Saloval, né? Então, ele aborda mais ou menos esse tema. O presidente dos Estados Unidos está envolvido em um escândalo sexual. E aí ele vai ser reeleito, ele tá disputando a reeleição, e aí ele contrata um produtor de Hollywood para que consiga limpar a imagem dele e construir uma cortina de fumaça, forjando uma guerra contra a Albânia. Então ele faz uma guerra em estúdio, né, como se fosse Hollywood, a mídia compra essa ideia e divulga essas imagens. Então eles são muito hábeis, é um filme de comunicação, mais voltado para marketing e publicidade, que é muito bacana, vale muito a pena. Próximo, o Abutre fala sobre sensacionalismo, as imagens sensacionalistas que nós vemos tanto na televisão aqui, né? Ele também fala lá. Nos Estados Unidos, geralmente se compram imagens de produtores independentes que conseguiram gravar tiroteios, acidentes, incêndios, assassinatos, e aí os caras mandam, e aí o Abutre começa a ganhar dinheiro com isso, esse cara começa a ganhar dinheiro com isso, e num dado momento começa a esvaziar, começa a parar de acontecerem esses fatos, e ele precisa das imagens para vender e ganhar dinheiro, e ele começa a entrar ele mesmo como produtor desses fatos, só que reais. Então, ele produz desastres. E aí, ele consegue vender as imagens. Então, é bem interessante. E, para finalizar, como estamos, né, nesta era da rede social, a rede social, Estados Unidos 2010, conta como surgiu o Facebook e por que ele tem ainda esse impacto na gente, que conta um pouco da trajetória do Mark Zuckerberg e o conceito dele para criar a rede social, por que o Big Brother da audiência, por que nós temos interesse na vida alheia, na vida do outro, mas também por que a gente mostra a nossa vida editada ali. Então é bem interessante, vale a pena. Próximo, acho que vai finalizar. É isso aí, dá mais um play, se não tiver mais nada ele vai finalizar. Aí, pode dar mais um play, só para deixar nos contatos, acho que eu deixei aí mesmo. São os contatos, são aqueles, e é isso. Quero agradecer a vocês, ao Carlão, que sempre... Cadê o Carlão? Foi embora? Cadê o Carlão? Sumiu. O Carlão, que sempre faz a mediação aqui, ó, comigo. E ao Rafael, pelo convite. Tamo junto. Precisando. Leandro! Estourei muito você aí, não? Nada. Tá. Obrigado. A Camila tá ali, a gente tava trocando uma ideia e curtindo a palestra. Leandro Martins. Ô, Leandro,
Escolhe uma pessoa para ganhar a camiseta aqui. Ninguém tem pergunta, não? Ah, tem uma pergunta ali só. Prometo que eu vou ser breve na resposta, viu? Tem pergunta? Quem? Essa camiseta eu já escolhi. Leandro Martins acaba de levar essa camiseta. Tchau, viu? Valeu o convite. Depois arruma pra você. Vamos lá, gente. Quem vai ganhar a camiseta aí, Leandro? O que você acha? Ah, eu vou fazer aquele negócio de aniversário lá. Não vou escolher a pessoa, não. Eu vou escolher... Vamos. Não, eu vou escolher só um dia. Vai de novo a Karina Barba. Ah, você também é Martins? Você é a prima? Tá bom, eu vou dar pra prima então. Pode ser? Ah, isso foi rápido. Tá vendo? Tem que registrar isso. Sabe como se chama isso? Convencimento, persuasão. Olha aí. Leandro, mais uma vez, obrigado por estar aqui, por aceitar o convite para participar da terceira semana da comunicação. Ninguém tem pergunta, não? Só pra... Não? Ah, tem uma ali. Dona... Oi, boa tarde. Sou aluna aqui da rádio. Meu nome é Cristina Kim. Primeiro, quero agradecer. Você passou muitas informações. Imagina. Tirou muita nuvem aqui de curiosidade, de dúvida. Maravilhoso. Nossa, adorei. A função é essa. Adorei. Então, no início da sua carreira, você errou muito. Você fez um Big Brother das suas atuações como repórter? Claro, a gente tem que se assistir e se ouvir sempre. Isso é batata, porque assim, você só melhora mesmo depois que você está dentro da carreira. Você tem um começo e você só vai melhorar, eu acho que só vai atingir um ponto ótimo, pelo menos comigo foi mais ou menos assim, depois de uns 3, 4 anos na profissão. Que é quando você amadurece. Então você começa a saber sair dessas saias justas com mais elegância. No começo você perde um pouco a linha, você fica um pouco nervoso, é normal. Porque você quer que o negócio dê certo. E se o negócio não dá certo, você fica meio nervoso. E então só depois de uns 3 ou 4 anos que você pega o jeito, né? Essa arte de você conseguir desenvolver, de você conseguir levar um papo de boa, de você saber tirar o cara do lance com elegância. Então demora, mas assim, a dica é aquela que eu dei. Você tem que se ouvir e se assistir sempre. Porque quando eu errava, eu ficava louco. Eu falava, putz, eu errei aqui, mas por que eu fiz aqui? Então ali você sabe que você nunca mais vai fazer aquilo. Se você errar 2 vezes naquilo, é porque você não está atento, né? Mas se você assistir uma vez e você teve um erro, ainda que não seja um erro enorme, mas na televisão qualquer erro parece gigantesco, principalmente para quando você se assiste, aí você sabe que aquilo você nunca mais vai fazer. Você fala, não, isso aqui eu não faço mais. Então é um a menos que você vai fazer. É outro a menos, é outro a menos. Depois de uns 3 ou 4 anos você está 100%. Não deixo de me assistir, de me ouvir às vezes, só que agora eu não faço sempre, né? De quando em quando. Às vezes num programa que eu acho que não foi bem, ou que deu algum enrosco, ou que o convidado não foi bom, ou que não teve o bate-papo, aí esse eu quero ver, que eu quero falar, bom, esse aqui eu tenho que analisar. O que eu sei que foi redondo, eu já não vejo mais. Beleza? Valeu, Leandro. Obrigadão. É nóis. É nóis. 5 minutos de pausa, 5 minutos, de verdade. Estourei o cronograma dele. Na sequência, Carolina Colim, podcast, a evolução do rádio. Ah, tá na live ainda? Ou... Tá? Não? Tá? Só um recado, Kleber, para o César, que tá na escuta, tá? Lá do Loucos por Rádio, ele mandou um alô.